Agora está valendo. Estamos gravando. Então, pessoal, boa noite. E eu acho que, bom, as duas que estão aqui vieram pela Ampec, né? Então, eu já ia falar, vão lá curtir o Instagram, a página da Ampec, que vai ter muita coisa boa, mas vocês já estão lá, né? Então, só quero agradecer mesmo essa associação maravilhosa que abriu esse espaço aqui para a gente, teve essa iniciativa dessa moça que está aqui na minha tela, está aqui embaixo de mim, né? Que é a Carla. Bom, boa noite. Meu nome é Stefano Gilieta, tá bom? Esse aqui do meu lado que ele vai se apresentar já já, o Elson Ferreira, e a gente trabalha junto, certo? Estamos aqui para ajudar vocês com processos de vendas e comunicação, tá bom? E, como eu já disse, não tenho vergonha de perguntar quando a gente abrir o momento certo. E vamos lá, vamos começar. E, bom, vamos fazer uma breve apresentação, que eu acho que, né, vocês têm que conhecer, a gente um pouquinho conhecer o nosso trabalho, mas a gente combinou de fazer uma apresentação que já faz parte da aula. Então, nós já vamos levantar alguns assuntos dessa aula já nessa apresentação. Elson, você quer começar ou eu começo? O que você acha? Aproveita que você já está com a voz aquecida e manda bala. Bom, gente, então, mais uma vez, meu nome é Stefano Gilieta, tá? Eu estou agora nesse mundo empresarial, mas eu não sou dessa origem, certo? Eu venho do mundo da arte, do mercado da arte. Eu sou formado, sou professor de teatro, sou professor de dança, certo? Então, essa parte da arte foi uma parte muito importante da minha vida, porque eu costumo dizer que antes da arte, eu era tipo uma tartaruga sem casco para me esconder. Já sentiram essa sensação? Eu era uma pessoa praticamente para dentro, né? Eu me achava super desengonçado, bem sem autoestima e tinha dificuldade em falar, tinha dificuldade em me colocar e tinha timidez em excesso, né? Então, eu escolhi começar por ali porque eu precisava realmente me conhecer melhor, né? E a arte, ela tem uma força para nos ajudar a nos conhecer que ela é gigantesca. Então, fiz muita coisa na área do teatro, da produção, fiz muita coisa no cinema, nas gravações. Só que um dado momento da vida, eu estava sentado ali no Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem, né? Eu estou morando em Curitiba agora, mas eu vim do Rio de Janeiro. Eu estava na Praia da Urca, olhando para a lua, e eu não estava mais me sentindo satisfeito apenas fazendo arte. E aí eu digo que eu conversei com a arte naquele momento, e ela me disse assim: faça pelos outros aquilo que eu fiz por você, porque você está me devendo. Aí eu falei, opa, é isso então que eu tenho que fazer. Porque uma coisa eu garanto, eu saí uma pessoa totalmente diferente do que eu entrei. Mas não foi tranquilo, né? Não foi tranquilo. Teve muitos desafios ali, inclusive pisar a primeira vez em um palco, sabe? Graças a Deus, assim, sem me gabar tudo, mas eu já consegui estar na frente de 6.000 pessoas ao mesmo tempo e fazer aquilo que eu tinha programado para fazer. Só que, no começo, com 15 pessoas já era demais. Né? Já era uma energia que eu já ficava, eita! Mas, assim, gente, o prazer é gigantesco. Então, que eu escolhi começar a levar esse trabalho para as empresas, eu criei, junto com os meus amigos, um projeto no Rio de Janeiro que chamava o Corpo Inteligente, onde a gente juntava o pessoal da arte com o pessoal das empresas ali no centro do Rio de Janeiro, colocava todo mundo para fazer trabalho junto, né? Um ensinando o outro, porque as empresas têm muito a aprender com a arte e a arte tem muito a aprender com o pessoal das empresas. Essa é uma mistura que, assim, só tem coisa boa para sair dela. Né? Prestei muito serviço de consultoria, a gente fez muito treinamento para grandes e médias empresas. Basicamente, assim, a gente falava, o que vocês precisam trabalhar? A gente faz com teatro, com arte, com dinâmica, com ferramentas de comunicação. Não importa o que é, se é a interação entre as pessoas, se são conflitos de trabalho, se é um tipo de treinamento para uma nova ferramenta que vai ser incorporada, a gente consegue trabalhar isso de uma maneira leve e de uma maneira que fique marcada e as pessoas não vão esquecer. Né? Então, foi com esse trabalho que eu vim para Curitiba, encontrei o Elson e agora a gente está com essa proposta de estar ajudando pessoas que estão na mesma busca do que a gente, né? De criar um movimento diferente, porque nós acreditamos, e a gente vai deixar claro nessa aula, que nós estamos entrando em uma nova era do mundo. Uma nova era em todos os sentidos, empresariais, tecnológicos, de tudo, e tudo.
E nós precisamos nos atualizar. Porque, assim, nesse mundo selvagem que vivemos, quem fica para trás é deixado para trás, né? Então, a gente tem que correr atrás de estar sempre se renovando e aprendendo e crescendo e evoluindo, porque esse é o segredo da coisa. Para quem quer, isso é na minha opinião, tá? Para quem quer fazer sucesso nesse meio e se tornar grande um dia, tem que entender que esse resultado que está lá na frente está dependendo do processo que você está vivendo agora. E você já tem que ter na sua mente que os desafios são o caminho. Os desafios é o que vão te indicar o que você precisa trabalhar em você. E eu posso garantir de um jovem rapaz que era desengonçado, que não sabia falar, e que hoje dá consultoria e mentoria para empresários, para a gente do mundo da arte também, para músico, para advogado, para tudo, que se você se esforçar, se você praticar, se você tiver persistência e vontade, você vai além de todos os seus limites. E você vai descobrir que aquilo que te impede de chegar onde você quer é só uma coisa, é você mesmo. É você mesmo e como você se vê. Se você mudar a maneira como você se vê, você muda a potência que você pode mudar o mundo, certo? Porque uma coisa que a gente sempre gosta de falar aqui, eu e o Elson, né, é que todos nós temos uma mensagem para passar para o mundo, né? E eu acredito que todos nós temos não só o dever, o direito, a autoridade de fazer isso no mundo, e ninguém pode dizer que não somos capazes, que não vamos conseguir ou que não devemos fazer isso. A mensagem é sua e você deve dar o seu sangue, suor e lágrimas, né? A gente fala muito isso no teatro, sangue, suor e lágrimas para trazer essa mensagem para o mundo. E a tua mensagem é a tua empresa. A tua empresa não é algo separado de você, a sua empresa é você de um outro jeito, né? Então, você entender como é a sua relação com a sua empresa, a sua relação com o seu produto e o quanto você confia naquilo que você faz é muito importante. Já fiz muito mais do que uma apresentação, então vou passar a bola para o Elson para ele se apresentar também. Vamos lá. Maravilha, então. Meu nome é Elson Ferreira e eu tenho assim muita gratidão de poder compartilhar conteúdo sobre vendas, porque foi a venda que me transformou. Também era um menino tímido ali, acanhado, e foi a venda que fez com que eu me desenvolvesse. A venda impulsionou o meu processo de transformação, de aprendizado, de crescimento, e isso fez com que eu me tornasse, né, um empreendedor. Foi essa mentalidade da área de vendas que fez com que eu criasse essa perspectiva, né? Não era algo que a princípio eu tinha interesse, não era algo que eu buscava, mas foi algo que me ajudou a me transformar. E hoje, assim, a maior gratidão que eu tenho é poder trabalhar com isso, poder ensinar, treinar outras pessoas. Eu comecei na área de vendas, fui para a área de treinamento, fui para a área de desenvolver lideranças dentro das empresas, fiquei aí uns 15 anos dentro do corporativo, dando algumas consultorias por fora em coworkings, né, em iniciativas comunitárias, negócios sociais, e agora a gente está tendo a oportunidade de compartilhar esse conteúdo através da Ampec, né, que tem feito um trabalho incrível, né? Quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu estudo, eu vejo o quanto esse trabalho é especial e para mim é muito bom poder fazer parte disso, né? E a ideia desse workshop, assim, me deixa muito feliz porque é uma forma da gente ajudar aquele pequeno empreendedor, né, que de repente está começando agora, ou que durante a pandemia começou a empreender, teve alguma dificuldade ali e agora precisa impulsionar, precisa crescer. Então, o objetivo justamente é esse, é simplificar a parte de vendas, né? Tornar algo mais profissional, tornar algo mais simples e mais efetivo. Porque às vezes a gente tem aquela ideia de que a venda tem que ser algo... o vendedor que é bom de papo, né? Aquela pessoa que é um malandro, né? E não é nada disso, né? Tem muito a ver com atendimento, tem muito a ver com profissionalismo, com empatia também. Então a gente quer trazer esse outro lado das vendas, porque às vezes a venda traz na gente assim até um arrepio, porque a gente lembra daquele vendedor chato, né? Aquela pessoa que vem, que é pegajosa, que é insistente, que tenta te vencer pelo cansaço, né? Só que durante o workshop hoje a gente vai entender que a venda é algo bem diferente disso, né? Então,
Acho que é isso, né? Se tiverem outras perguntas a respeito, né, da minha trajetória, acho que a gente vai conversando durante o workshop. Para apresentação, acredito que é isso mesmo. Muito bom, então. Então, assim, pessoal, nesse primeiro momento aqui eu vou trabalhar o assunto comunicação com vocês, e depois, logo em seguida, o Elson vai entrar trazendo essa ideia do processo de vendas, de funil de vendas. E vamos lá então, né? Vamos começar com comunicação. Eu sou suspeito para falar, mas para mim a comunicação é a ferramenta mais essencial para transformar a realidade. E eu digo isso com toda a certeza do mundo, sabe por quê? Porque sem comunicação não existe nem mesmo civilização. A gente só conseguiu se juntar com todas as nossas diferenças em uma sociedade que a gente soube se comunicar. Só que nem sempre é tão fácil assim, né? Porque erros de comunicação criam conflitos, criam guerras, se a gente olhar numa perspectiva global, né? Então, o fato da gente conseguir evoluir tem a ver com a nossa comunicação, certo? Então, assim, saiba que você vem com esse dom de se comunicar. Para umas pessoas é mais fácil, porque dizem que elas têm talento. Eu ouvi muito isso, tá? Ouvi muito isso. As pessoas têm talento, mas eu não acredito em talento, tá? Então, se vocês veem aquela pessoa que vocês admiram desse mundo, saiba que ele não tem talento, que ele tem esforço, certo? Porque ter talento é fácil. Só que muitas vezes as pessoas que vêm com talento no mundo, elas não aproveitam esse talento ao máximo, porque fica fácil. Sabe quando é tão fácil que você não dá valor para aquilo que você tem? Agora, aquela pessoa que estuda, que se dedica, que se esforça, que repete todos os dias, que fica treinando na frente do espelho e por aí vai, essa pessoa vai desenvolver esse talento de uma maneira mais consistente e vai levar ele ao seu máximo, porque o que tem esforço por trás tem um valor muito maior. Então, assim, pense em tudo que você precisa trabalhar mais para chegar onde você quer. Eu acho que isso é essencial. Aonde eu quero chegar? Tem que saber onde quer chegar. Vocês já viram Alice no País das Maravilhas? Né? Tem um livro, desenho, né? Ela chega no momento lá que ela encontra aquele gato que tem um sorrisão e ela fala: como eu faço para chegar em algum lugar? E ele fala: mas aonde você quer chegar? Ela fala: não sei. Então, ele diz: pegue qualquer um dos caminhos, que algum lugar você vai chegar. Mas também depois não reclama de onde você chegou, né? Então, assim, é preciso ter a meta para você entender o que eu preciso trabalhar, o que eu preciso sacrificar dos meus desejos pessoais para eu chegar naquela meta. E aí, como diria um filósofo que eu gosto muito, o Clóvis de Barros Filho, que ele é brasileiro, né? Depois que você descobriu o que você quer, você não pisa para trás nem para pegar impulso. É frente, frente, frente e avante, certo? Mas o que vai atrapalhar a nossa comunicação? Porque vender é se comunicar. Mesmo que não seja uma comunicação, você aparecendo em um vídeo, você falando diretamente com a pessoa, né? Uma arte que você tem ali é um tipo de comunicação. A minha especialidade é essa comunicação verbal aqui mesmo, tá? Mas futuramente também vamos trazer essas outras ideias de comunicação junto. O que está entre o sucesso e a derrota? Alguém aqui tem experiência de falar com várias pessoas? Ou de ter uma entrevista de emprego, ou de ter que vender o seu produto e dar aquele nervoso, e aí a gente se atrapalha todo? Gente, isso é muito normal. Eu vou dizer, isso é um bom sinal, porque isso significa que você está vivo. Está vivo, você está sentindo. Você só precisa aprender a administrar o que você está sentindo. Certo? Quando eu ia entrar no palco, antes de eu entrar no palco, eu não vou dizer que tinham borboletas na minha barriga, né? Eu acho que tinham aviões a jato na minha barriga, né? Só que quando eu pisava com o meu pé direito, eu transformava esse nervosismo em força, em energia. Então, até hoje, se eu for entrar, se eu vim antes de estar aqui, dá aquela coisa. Só que é diferente você ficar refém disso e você aprender a usar isso ao seu favor. Sabe? Porque o que mais vai te atrapalhar quando você tiver que fechar um negócio, realizar uma venda, ou por aí vai, é um diálogo que está acontecendo dentro da sua cabeça. Que tem um diálogo: eu vou, eu consigo. Aí tem um outro lado que fala:
acho difícil você conseguir. Se já não conseguiu naquela outra vez, esse cara aí parece ser grandão, entendeu? Eu acho que você está com uma coisa no seu olho, a pessoa está notando, e aí já era, né? Já era. Por quê? Porque, gente, a nossa mente, ninguém nunca nos ensinou a administrar essa mente. Então, a gente tem que aprender na marra, e é pouca gente que vai aprender isso. Então, eu posso dizer até para a cozinha da Dodô, ali, que eu esqueci o seu nome. Dodô, é Dodô do quê? É Qual é o resto? Domingas. Perfeito. Domingas. Domingas, muito bem. Basicamente, o que torna a gente tímido é a gente imaginar o que o outro está achando e pensando sobre nós mesmos. Isso não significa que seja verdade, entende? Mas é o que a gente está pensando. Só que se a gente acredita no que está pensando, adivinha o que acontece, né? Então, eu sempre digo assim, o medo é uma coisa que vai estar sempre aí e vocês vão ter que aprender sempre a lidar com ele. E ele não deve impedir vocês de fazer o que vocês têm que fazer. E eu vou dar até uma dica, que já é um exercício. Sempre que vier um medo na hora de falar, de fazer, ou de ir sei lá, no mercado, né, Natália, e vender aquilo que você faz, pergunte para você mesma: isso que eu estou pensando, isso que eu estou sentindo, é real ou é fantasia? Na maioria das vezes vai ser fantasia. Só que se você pergunta isso, você quebra um padrão de pensamento. E você quebrar esse padrão de pensamento é importante. Porque, assim, para se destacar hoje em dia, gente, tem muita gente fazendo as mesmas coisas. Nós temos que ser ousados e acreditar no nosso diferencial, e expor esse diferencial, e confiar nesse diferencial. Entende? Quer se destacar? Quer que a pessoa te ligue no outro dia? Tenha um diferencial, ousadia e faça diferente. A gente fala muito aqui daquele típico vendedor que a pessoa parece que tem uma energia nele, que ele vai chegando perto, você já vai fazendo assim, e vai me vender uma coisa, né? Aí a gente já vai desviando assim para o outro lado, né? Porque as pessoas já estão cansadas desse processo de venda. As pessoas já saem correndo, entende? E se é a mesma coisa sempre, as pessoas já começam a perceber. Mas o seu diferencial não vai vir através de um método de vendas especial. Sabe, você vai ver um monte de guru na internet vendendo N métodos de venda. Esse método de venda não vai adiantar nada se você não colocar a tua impressão digital ali. Entende? Um método de vendas é uma coisa mecânica. Entende? São etapas para seguir. Método é para quando a gente está aprendendo, para dar um pouquinho mais de segurança. Mas a gente não pode ficar refém, aprisionado em um método, porque o que importa não é um método. Se você for perguntar para alguém que é experiente, né, que já é, sei lá, ancião e sábio nesse negócio de vendas e de empreendedorismo, ele já não precisa mais de método, porque ficou natural. De tanto repetir, 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 ficou natural. Então, é até mesmo assim, um desafio, sabe? A primeira vez que eu fui vender o meu trabalho numa empresa, nossa, eu lembro os arrepios que eu tive até hoje. Até hoje, porque a primeira coisa que a gente faz é se diminuir. A primeira coisa que a gente faz é se diminuir. Entende? E aí a nossa energia, a nossa força vai lá para baixo. E é nesse momento que você precisa surpreender. É nesse momento que você tem que demonstrar o seu profissionalismo e o seu domínio e a sua propriedade por aquilo que você vende. Portanto, é muito importante que você acredite naquilo que você faz. Se o teu produto não te dá confiança, então nós temos que olhar para esse produto de uma outra maneira ou trocar, né? Quando é possível, certo? Algumas pessoas aqui têm serviços também, né? O que eu posso modificar na minha maneira de fazer, certo? Que vai me destacar, que vai criar desejo. E uma das coisas muito importantes aqui vai ser como vocês criam relação. Porque ninguém compra as coisas pela lógica. Às vezes pela lógica. Às vezes sim, quando tem necessidade, preciso comprar papel higiênico, né? Porque senão lascou. Não, tudo bem. Mas agora uma coisa que você... Sabe aquela coisa no shopping que você sai pensando, pô, queria comprar, queria comprar. É emocional. É emocional. Eu vou dar um grande gatilho para vocês agora, para vocês levarem para o processo de vocês de vendas.
As pessoas não compram produtos. As pessoas compram emoções. Tá? Que tipo de emoção? Bom, quando você vai comprar aquele carro, sabe? Aquele carro, você vai, pô, trabalhei pra caramba pra comprar aquele carro. Não é o ato da compra em si que importa, mas como você imagina que aquilo vai te preencher. Aquilo pode resolver várias coisas, vários dos meus problemas. Às vezes a gente projeta, não significa que vai resolver, né? Mas a gente coloca, nós desejamos, e vem um elo emocional ali. Se for um serviço, é como o seu serviço pode ajudar a vida daquela outra pessoa. E aí vem a emoção. Pô, isso aqui é uma coisa que fica me atrapalhando. Se tem uma pessoa que vai cuidar disso, eu posso relaxar. Então, eu estou comprando paz. Porque eu imagino que contratando aquilo, eu vou ter mais tranquilidade para focar onde eu preciso focar. Então, não adianta vender com lógica. Tem que vender com relação, com conexão. Tem que trabalhar com pergunta. Entende? Porque aquilo que eu falo, não adianta usar um processo enrijecido, onde você vai estar repetindo palavras e frases que você não criou. Sabe, estude copyright, tudo isso que ajuda, mas traga para você, se aproprie disso e crie a sua própria maneira, que seja natural para você, onde você usa a sua impressão digital. Porque aí você vai ser a melhor vendedora nesse aspecto. Aí você se torna um especialista no teu produto. Entende? Porque tem muita gente lá no mercado cada vez mais competitivo, né? E assim, eu sempre acho que tem uma frase que é bacana, que eu falo, todo tubarão já foi peixinho. Então, todo tubarão começa peixinho, né? Como é que a gente se torna um tubarão? Só que esse peixinho, ele se olha no espelho e ele fala, cara, eu sou um peixinho. Como é que eu vou nadar com os tubarões? Só que esse peixinho não vê que dentro dele tem um tubarão, né? Essa é a grande diferença. Bom, pessoal, quando vocês forem... Agora uma coisa um pouquinho mais técnica, porque eu acho legal aprender os princípios, né? Com os princípios a gente consegue viajar. E eu quero que vocês comecem a entender a comunicação de uma maneira muito mais ampla, porque o ser humano, ele existe e se comunica. Além de existir, a outra coisa que você faz é se comunicar o tempo todo. O tempo inteiro você está se comunicando. Até se você estiver assim, está se comunicando. Se você estiver assim, está se comunicando. Entende? Se você fizer isso aqui, se você fizer assim, está se comunicando e transparece. Eu falo assim, gente, não mente porque não engana ninguém. Não engana ninguém. Você fingir, querer ser, às vezes, né, o que você não é ali. Seja você. Ah, mas isso é muito piegas, Steph. Mas é piegas porque é o caminho. Porque é o caminho. É você, se você se sentir seguro e tiver bases sólidas para ser quem você é e comunicar com segurança, você vai longe. Entende? Eu e o Elcio, a gente valoriza o lado humano e a singularidade que cada um é. Entende? O processo natural. Não, tipo, vou vender uma coisa, peraí, o primeiro passo é esse, o segundo passo é esse, o terceiro passo é esse. Aí você fica tentando seguir esses passos e fica nervoso, né? Nervosa. Então, quando tudo isso pode acontecer, né? Eu falo uma coisa que é engraçada. Pessoal, às vezes eu uso umas palavras engraçadas, eu peço licença, mas é para ficar gravado no coração de vocês. Eu falo, Elson, cadê ele? Ó, me perdoe, mas eu vou ter que comentar isso, gente. Vender, às vezes, ela tem que ser mais fácil do que um pum. Entendeu? Tem que sair naturalmente. Não precisa ser aquela coisa. Só que quando a gente já vai vender ou já vai negociar, já está projetando que o negócio vai ser tenso, vai ser difícil. Isso aqui só está te tirando, porque o teu diálogo tá ok, vai ser difícil, e o cara vai ficar me analisando, e se ele descobrir aquilo, ai, o meu passado me condena, ai, um monte de coisa ali, né? Isso só vai te sobrecarregando, vai tirando o teu foco. Dentro de você tem duas vozes, né? Se a gente for entender mais de neurociência aí, tem um lado direito do cérebro, tem um lado esquerdo do cérebro.
que é o lado direito do cérebro? Ele é responsável pelas emoções. Ou seja, sabe quando você está tomando aquele banho quentinho gostoso, maravilhoso, você está assim, que maravilha, que delícia, e você coloca uma música e dança ali na água, né? Esse é o lado direito, é o lado que te entrega, que te coloca no meio da experiência. Sabe quando, eu não sei se vocês já experimentaram, né? Mas eu experimentei assim. Quando eu começo a falar como eu estou agora, eu já não estou mais pensando em nada. Eu sou assim, estou em estado de meditação, literalmente, entende? Porque depois que você consegue romper aquela casca e se entregar sem nada ficar te podando, aí vocês vão entender o que é potência. Porque o que atrapalha é o outro lado do cérebro, o esquerdo. O que o lado esquerdo faz? Ele é aquele, o direito é que coisa maravilhosa, que sensação sublime, eu quero isso para mim. É o que vende, o lado direito é o que compra de vocês, certo? O lado esquerdo é o que atrapalha a venda de vocês. Porque o lado esquerdo fala assim, você está lá na boa, no banho, ele fala, tem que pagar a conta de água até as 16 horas. E você, eita, nossa, a conta de água até as 16 horas, tem que pagar. Te tira dali. Então, quando vocês estiverem conversando, se comunicando, vocês vão ter que administrar essas duas vozes dentro de vocês. E a grande dica é, você não precisa dar bola para o que o lado esquerdo está falando. Você não precisa dar bola. Você não precisa se envolver com aquilo. Porque é o lado que vai ficar julgando. Aquela pessoa... A gente, às vezes, era assim, quando estava começando um teatro. Uma pessoa abriu um saco de amendoim na plateia. Tá ficando chato. Tem que melhorar. Né? Quando você começa a julgar as coisas e começa a ficar nervoso. Né? Coisa que não precisa. Então, esse ladinho vai estar sempre ali falando. Mas você não precisa dar bola, porque é esse lado que vai te sabotar. Certo, gente? Porque, assim, hoje em dia, existe uma coisa que pode facilitar muito a vida de todo mundo. E essa coisa se chama internet. A internet rompe todos os limites. Só que o que acontece? Assusta. Assusta também. Né? Às vezes a gente se sente incapacitado para estar ali colocando, divulgando o nosso trabalho. Mas ali, gente, traz uma facilidade muito maior do que no mano a mano, certo? Então, assim, é preciso ousadia. Quando eu comecei a fazer o trabalho que eu estou fazendo hoje, também em parceria com o Elson, eu não sabia editar um vídeo, eu não sabia fazer uma arte de Instagram para divulgar o curso ou qualquer coisa nesse sentido. Não sabia um monte de coisa. Mas o importante é você dar o primeiro passo, mesmo que você não saiba. Você aprende. Você aprende no processo. Mas se você ficar sem dar o primeiro passo, só preso ali, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Né? É preciso que a gente faça a nossa parte também. E a nossa parte é a gente se desafiar, é a gente sair da zona de conforto. Sempre que o resultado da nossa empresa não estiver bom, a gente tem que sair da zona de conforto. Sabe? Um outro ponto que eu quero falar com vocês para resumir tudo isso, eu chamo de pular de paraquedas. Tá? Então, assim, Domingas, Natália, não sei qual vai ser o próximo desafio de vocês, mas eu acho que vocês vão encontrar isso logo, logo. Já imaginaram como é pular de paraquedas? Já pensaram em pular de paraquedas? Mas, assim, vamos imaginar. Até você está lá no avião com a mochilinha aqui, e o cara está falando 4 minutos e a hora do salto. O que vai estar passando dentro de você? Você vai estar assim, né? Será que eu vou? Aí você vai chegar na porta, vai travar, assim, né? O cara vai ter que te dar um empurrão para você, que você vai ficar congelado, certo? Sempre diante de qualquer coisa que a gente considera grandiosa, a gente pode ficar assim. E a gente fala, não consigo. Aí começa o processo de autossabotagem, tá? Aí começa o diálogo que vai te sabotar. E sabe o que você tem que fazer? Você tem que bater o pé no chão, tomar um ar e pular. E conta até 3
tem um figurão ali que se eu conversar com ele, eu vou conseguir um negócio bacana para mim. Né? Tô dando exemplos hipotéticos, tá, gente? Só que quem sou eu para falar com essa pessoa? Não pensa. Conta até 3 antes dessa insegurança começar e vai e fala. Não deixa esse diálogo te impedir de parar, como se você fosse saltar de paraquedas. E se entrega e vai, porque assim, eu sempre digo, o não já existe. O não você já tem. A gente tem que correr atrás do sim. E até aconselho a assistirem aquele filme, né? Ou se, com certeza já assistiram, mas assistam de novo Em Busca da Felicidade, né? Com Will Smith. Se ele não fosse ousado, sabe? Ele não ia fazer diferença. Ele não ia chamar a atenção. Porque as pessoas estão todas preocupadas com seus próprios problemas, vivendo as suas vidas, às vezes, no automático ali. E se a gente não faz uma coisa que quebra o padrão, não chama a atenção, sabe? E isso está em todos os níveis, não é só na nossa comunicação aqui, não é só como a gente aparece na nossa imagem, está em como a gente divulga o nosso produto, está no nosso material de divulgação, está no nome, está no logo, está em tudo. Porque eu vou comprar do lugar que eu me senti mais identificado. O ser humano, ele quer se identificar com as coisas, ele quer olhar assim e falar, nossa, você parece comigo nesse sentido. Vamos conversar? Sabe? Oh, nossa, isso aqui me lembra uma parte da minha vida. E aí, o que acontece quando acontece a identificação? Emoção. Identificação cria emoção. Você tem que se expor para que as pessoas se identifiquem com você. Porque, assim, hoje, quando eu faço um lançamento, eu trabalho muito na internet, tá, gente? Então, eu faço um lançamento online, eu sempre digo, as pessoas não vão comprar o seu produto, elas vão comprar você. Para mim mesmo, assim. E, felizmente, muitas vezes consegui, assim, atingir esse objetivo, que eu acho que é uma grande meta, assim, da pessoa. Não quero nem saber o que você está vendendo. O que só me importa comprar, quero comprar. Né? Porque eu sei que vai ser bom. E eu me identifico com como você fala, com as suas ideias, com o seu jeito, com o que você acredita. Você nunca vai perder esse cliente. Se não fizer nenhuma, né, coisa meio estranha, né? Mas a ideia é que você fidelize. Esse é o grande diferencial. Todas as empresas elas vão ter uma imagem vinculadas a ela, e elas vão despertar uma ideia. Entende? Pense nas grandes empresas que pagam muito dinheiro para isso, né? Pense em iPhone, pense em, sei lá, John Deere, sei lá, John Walker. São várias marcas de coisas diferentes, mas Red Bull. Você fala Red Bull, já vem aquele homenzinho com as asinhas. Entende? Isso ficou tão gravado na gente que daqui a gerações vai ter esse homenzinho. Red Bull te dá asas. Isso fala sobre o produto, fala sobre identidade, fala sobre as características, isso é comunicação, sabe? Então, gente, não se esqueçam, para ter ousadia, tem que pular de paraquedas. Vocês não têm nada a perder, literalmente. O não, ele já está ali. O que você pode conseguir, se você se arriscar, se você se motivar, pode ser muito mais grandioso. Né? E assim, eu sempre digo, quem não arrisca, não petisca. Certo? E acho que a gente vai ter muitas oportunidades de trazer outras aulas e fazer outras coisas para poder imbuir ainda mais vocês com ferramentas, com técnicas, com exercícios e com motivação para chegar, né, como diria a música, né, chutando a porta, né? Com aquela sensação interior. Deixa eu admitir mais uma pessoa aqui. Elson, quer complementar quer puxar algum ponto que eu falei Eu queria aqui? puxar um gancho do que você falou, que muitas vezes a gente fica inseguro em fazer uma proposta, em abordar alguém. Mas eu aprendi uma coisa muito interessante, que é o seguinte: em abordar alguém. Vou só mutar aqui. Pronto. Quando você está preocupado com o que a pessoa vai pensar, você acaba se limitando. Quando você pensa o que a tua proposta vai agregar para outra pessoa, qual é o interesse dela naquilo,
a probabilidade de você ficar nervoso é muito menor. Então, quando a gente coloca o nosso interesse em primeiro lugar, a gente é o taker, aquela pessoa que tira, né? Então, tem duas mentalidades de vendedor. Aquele vendedor que é o tubarão, que ele vai caçar, que ele vai tirar de você, e tem aquele vendedor que vai agregar para você, né? O giver, aquele que contribui para você. Então, a gente tem que buscar ser aquela pessoa que na hora da venda, na hora da comunicação, em qualquer relação que a gente for ter com as pessoas, nós temos que agregar valor para ela. Se eu agrego valor para ela, o que vai acontecer? A pessoa vai ter gratidão comigo. Né? E de alguma forma isso vai voltar para mim, independente de como seja. Então, assim, o que a gente tem que pensar? Como eu posso agregar, como eu posso contribuir, qual é o interesse dessa pessoa em primeiro lugar e como que os nossos interesses se complementam, certo? Então, é dessa maneira que a gente tem que pensar. Se a gente tiver essa mentalidade, vai ser muito mais fácil a gente ter sucesso na nossa abordagem, né, seja num comercial, seja num pitch de vendas, seja numa conversa ali informal, que muitas vezes negócios surgem de uma conversa informal. Né? E eu queria falar um pouco em relação ao atendimento. Né? Eu quero que você lembre qual foi um atendimento que você recebeu de alguma pessoa, em alguma loja, em algum ambiente, que para você foi interessante, que foi um diferencial para você. Todo mundo tem aquela experiência negativa, né? Com aquele vendedor chato, ou que te olhou de cima a baixo, te julgou, ou que não te atendeu, ou que tentou te empurrar alguma coisa. Mas vamos tentar lembrar de uma abordagem boa que você teve. O que teve nessa abordagem? Né? Quem quiser falar, pode ficar à vontade. O que teve nessa abordagem? Como que foi? Né? Que foi algo positivo para você? Então, assim, uma coisa que eu gosto bastante no atendimento é quando o vendedor não tenta forçar uma escolha para mim. É quando ele me mostra as opções e me ajuda, através de perguntas, a identificar aquilo que vai mais se adequar naquilo que eu estou procurando. Né? Então, agora, eu e o Stefano, a gente está procurando uma plataforma para pôr nossos cursos. Pesquisei em vários lugares. Né? E tem aquelas empresas que são mais agressivas de querer fechar para ontem e tem aquelas que querem te ajudar a tomar a melhor decisão. Né? Então, assim, tem alguém que tem alguma situação dessa que eu gostaria de contar? Algum atendimento ou de alguma venda? Eu tenho, mas se alguém tiver primeiro, pode falar, tá? Senão eu falo. Mas pode ir lá, vamos lá. Não? Pode falar. Eu faço. Bom, vou puxar aqui um pouquinho, tá? Vou contar da minha experiência. Gente, quando eu morava no Rio de Janeiro, tem um restaurante muito famoso lá que chama Planalto do Chopp. Né? Fica ali no Flamengo. Eu adorava ligar para aquele lugar. Não é ir, ligar para pedir pizza. Porque o cara que atendia é um cara que estava lá há 60 anos. E o nome dele era Oliveira. Só que assim, é porque no Rio de Janeiro, vou dizer, a galera não tem um bom tratamento com o cliente. Então, quando alguém sabe como tratar o cliente, mas faz uma diferença gigantesca, porque o Oliveira atendia boa noite, satisfação, no que posso ajudar, no que posso ser útil para você, com uma vozona bonita, assim, que eu falei, nossa, Oliveira, boa noite, tudo bem, eu gostaria, por favor, de uma pizza grande, metade calabresa, metade mussarela. Né? Ele, com certeza, o que mais você vai querer? Eu falei, um refrigerante. Muito bem, uma pizza grande, metade mussarela, tal, com refrigerante, logo está chegando aí para você. Muito boa noite, muito obrigado. Eu falava, não desliga não, quero falar um pouco mais com você, deixa eu te conhecer. Pô, era tão bom, era tão gostoso, e era uma coisa simples, era a maneira que ele atendia o telefone. Então, quem trabalha por telefone, gente, assim, as pessoas vão estar nas suas vidas, às vezes passando com coisa na cabeça, às vezes com preocupação, às vezes teve um dia ruim, e você pode mudar. Você pode mudar isso. Assim, cara, assim você pode mudar. Quando o Oliveira me atendia, eu... Vamos lá. Bom, essa é a minha experiência. Agora é a vez de vocês. Não tem? Nenhuma experiência. Gente, Vocês assim, não gostam de comprar as coisas? Como assim, gente?
Eu tenho mais um exemplo. Tem uma barbearia que agora assim, me fidelizou de um jeito, né? E eles têm um plano que assim, você paga por mês e vai lá cortar quantas vezes você quiser, né? E assim, cada vez é um creme diferente, é um balme diferente. Agora tem aquele negócio que o cara põe na mão que é um motorzinho com um esfoliante que passa aqui, assim, né? Aí é a toalhinha quente, cada vez com um cheirinho diferente, né? Aí tem o óleo, tem balme, cada vez tem alguma coisinha ali, um mimo diferente. E é muito legal isso, né? E assim, eu sou um cara chato para essas coisas. Já fui num lugar, fui em outro, e eu vou uma vez, não gostei, eu não volto, não volto. Né? Então, a gente tem que buscar fazer o diferencial. Como eu comentei com vocês no começo, eu nunca me imaginei na área comercial quando eu era moleque, né? Na minha adolescência. Só que foi basicamente o meu primeiro emprego e eu trabalho até hoje, né? Apesar de trabalhar com treinamento, com liderança, é muito da área comercial também. Né? E qual que foi o ponto de virada, né? Por que aqueles vendedores que trabalharam na mesma época que eu, talvez foram para outro caminho, não conseguiram, não deram certo, desistiram, e eu consegui. Eu tentei colocar a minha forma de fazer. Né? Como o Stefano falou, a forma natural de você fazer. Né? Às vezes você vai pegar aquele script pronto lá, escrito. Gente, como que eu posso falar isso com as minhas palavras? Por exemplo, a Natália, ela está criando o processo comercial dela. Como uma dica, Natália, o que você pode fazer? E para todo mundo que vai criar uma abordagem. Né? Vamos supor que a Dodô queira entrar em contato, de repente, com algum lugar que faz evento para ela fornecer algum tipo, né, algum lanche, alguma coisa, alguma especialidade dela. Né? Como que eu posso, através de uma ligação de telefone, através do meu tom de voz, através da velocidade que eu falo, as palavras que eu escolho para dizer, como que esse contato pode ser algo positivo para a pessoa, como o Oliveira, que o Stefano comentou. Né? Então, assim, o que te faria comprar algo? Por exemplo, eu vou falar sobre um treinamento, sobre algo para uma empresa. Né? O que me faria contratar aquele serviço? Me colocar nos pés daquela pessoa, no lugar daquela pessoa. Então, isso ajuda muito, né? Você criar a tua abordagem comercial pensando na pessoa, pensando no cliente. E aí você vai ajustando e adequando a tua abordagem de acordo com os teus clientes, certo? Marcel tem uma pergunta, pode falar, Marcel. Tá com a Não, a mãozinha pergunta levantada. é um exemplo, né, que vocês estavam perguntando aí que a gente passou. Eu, um tempo atrás, tipo um Netflix, que eu liguei para eles, eu não precisava ter ligado, né, eu podia ter feito pelo site, mas eu liguei para cancelar a minha assinatura. E o atendente foi tão bom assim que eu me senti culpado de cancelar, sabe? Eu quase repensei se eu iria mesmo cancelar. Então, até vocês vão falar, acho que provavelmente depois, sobre pós-venda, né? Então, isso aí foi muito importante. Então, esse atendimento, a facilidade que eu tive lá em cancelar, que ele simplesmente falou, não, você pode fazer pelo site, mas eu faço aqui para você, ó, já está cancelado, né? Então, essa experiência que eu tive de ser tão simples, né? Que a gente já tem essa experiência com, por exemplo, TIM, com operadoras, né? De tentar cancelar alguma coisa e não conseguir, né? E eles facilitarem, né? Realmente Sim. pensarem no que a gente realmente quer e facilitar. Então, isso é trabalhar bastante a experiência da gente, né? Então, eu lembro até hoje disso né, a gente vai se manter um cliente também, né? Não só ir Sim. atrás de clientes, mas manter o cliente também depois. E foi uma experiência memorável para você, tanto que você cancelou o serviço, mas o atendimento foi tão bom que você, né, tá É, falando dele aqui agora. Né? exatamente. Eu também tive uma experiência muito boa com Netflix e com a Amazon. Tive um problema com o produto, um presente, inclusive. A pessoa fez de tudo, tentou localizar uma outra empresa para fazer a entrega, porque daí não consegui chegar na data que eu precisava. Então, a pessoa tentou fazer de tudo que podia para me ajudar. Então, a primeira coisa da área comercial, gente, a gente não precisa inventar moda. Fazendo o básico bem feito, tá tranquilo. A caneta Bic é a mesma caneta Bic de 10, de 20, de 30 anos atrás. É a mesma coisa. Por quê? Porque funciona.
né? Então, o que o Brasil precisa na parte de atendimento? A gente está em penúltimo lugar no ranking de qualidade no atendimento. A gente está atrás. O único país que está pior do que a gente é o Japão. Que o pessoal, assim, é cara fechada mesmo e é daquele jeito deles, é cultural, né? Então, assim, não é difícil você se destacar no teu atendimento. Se você fizer o básico, se você tiver empatia pela pessoa, se você pensar no tipo de atendimento que você pode dar para a pessoa. Então, qual é o exercício que eu quero que vocês façam, né? Porque eu quero que vocês saiam daqui, né? Até o que eu e o Stefano, a gente se planejou de passar para vocês, não é só sair com a cabeça cheia de ideias. Vocês têm que sair com um plano de ação. Então, primeira coisa que vocês vão fazer, vai pegar um papel, vai pegar uma caneta ou celular, um bloco de notas, né? Independente onde você quiser anotar, onde for mais fácil para você. Pensa na experiência que você gostaria de ter se você fosse comprar o teu produto, o teu serviço. Certo? Pensa sobre isso, reflete sobre isso. E aí, o que você vai fazer? Vai comparar a experiência que você gostaria de ter com a experiência que o teu cliente tem hoje. Deixa eu dar um exemplo. Quando você entra numa loja, eu fiz uma consultoria para aquela empresa Estúdios e Calçados que tem no Brasil inteiro. Qual que é o primeiro passo para identificar, para saber como melhorar? Entrar na loja e ver que tipo de ambiente é, como é a iluminação, como você é recebido, se você é recebido com um sorriso no rosto, né? Se o atendente está pronto realmente a te ajudar, se os produtos, que tipo de produto está na vitrine. Não sei se alguém tem loja física aqui, né? Mas assim, isso depois você pode transferir para o digital. Então, o objetivo é facilitar ao máximo a experiência do cliente para que seja uma experiência positiva. Como o Stefano falou, a compra é algo emocional. Ela é 80% emocional e 20% ali o racional. Então, como que eu facilito a experiência, eu torno a experiência do meu cliente uma experiência memorável, certo? Quando eu comecei lá na área de vendas, na WhatsApp, que é uma escola de inglês, tem pessoas que eu tive contato por anos, né, que me convidavam para casamento, que me convidavam daí para aniversário de filho, que convidavam para churrasco, para jogo, para tudo. Eu nem sou muito do futebol, mas o pessoal convidava. Por quê? Porque a gente criava um vínculo, né? O tanto de proposta de emprego que eu recebi quando eu estava trabalhando lá, vendendo curso de inglês para as pessoas, né? Por quê? Porque vem no atendimento, um atendimento diferenciado, e não porque, assim, você não precisa ter nada espetacular, nada fora de série. É apenas pensar na experiência do outro. O script da escola de inglês, ele era muito agressivo, ele era muito voltado para a escola querer fazer a matrícula. O que a gente tem que fazer? Inverter isso. Quais são as principais dúvidas que a pessoa tem quando ela vai procurar o teu serviço, o teu produto? Por que ela vai procurar? Qual é a dor que ela está buscando atender com aquele produto, com aquele serviço? Então, assim, você tem que estar atento ali, não só mecanicamente para atender, para vender um produto, mas para receber uma pessoa, se relacionar com uma pessoa, acolher uma pessoa e as suas dores, as suas dificuldades, as suas dúvidas, certo? Então, por exemplo, vou trazer aqui para o inglês. Por que as pessoas não fazem inglês? Porque ela não tem tempo, ou pela questão financeira, ou porque ela não acha um método que ela realmente tem confiança, porque ela já estudou em várias escolas, nunca teve resultado, né? Ou era aquele inglês da escola que a pessoa, assim, fica de saco cheio, né? E aí a pessoa já terminou a faculdade, já está trabalhando, já está no mercado de trabalho, ela não tem tempo, não tem paciência, não tem cabeça, não tem saco para a escola de inglês, porque ela tem aquela referência lá da escola. Então, a primeira coisa é fazer a pessoa entender que é um processo diferente, que é algo mais dinâmico, que é algo mais voltado para a necessidade dela, que ela vai poder ver os filmes, as músicas, as coisas que ela gosta em inglês. Se a gente for pegar o trabalho da Natália, por exemplo, como que uma empresa, o que isso pode ajudar uma empresa a gerar valor? A gerar valor para o seu cliente, a reduzir desperdícios, a saber que tipo de materiais, que tipo de coisas comprar, né?
Levantou a mão, pode falar, Natália. O que você falou faz absolutamente sentido, assim, o que eu busco muito também é no TripAdvisor, onde mostra qual foi a necessidade do cliente que não foi atendida. Então, no momento que eu vou tentar prospectar, eu tento prospectar nessa dor. A dor é a necessidade. Só que, que nem vocês estão conversando, eu tenho o pós-venda e a técnica. Eu, por exemplo, trabalhava com cliente que eu era responsável por 940 lojas deles, né? Brasil. Uhum. Então, assim, eles tinham uma reclamação. Eu já sabia que eu ia apanhar. Então, eu já chegava lá. Você escuta porque ele só precisa... O que ele quer é ser escutado. No Uhum. momento que... A gente até brinca, desculpa a palavra que ele falou, pum, vou falar vomitar, né? Ele só precisa alguém para soltar o que ele precisa. Colocar para fora. Uhum. Depois que ele soltou, ele está mais leve. Você vai lá, você entra. Ele você para, conversa. respira, aí a conversa começa, né? A minha dificuldade é o prospectar. Como pegar esse gatilho de uma forma que o cliente ele precisa, além de reduzir custo, como na parte de consultoria, documentação de vigilância. Só que como eu já atuei em outro, tipo como chão de fábrica ou chão de restaurante, eu sei que devido à pandemia, muitos estão com dificuldade financeira. Então, esse é meu gatilho que vem na mente. Pô, eu vou oferecer um serviço que ele vai me pagar, mas pô, ele está tentando se restabelecer. Ó, você já tá com pena do cara. E já tá desvalorizando o teu trabalho. Ou seja, né? Às vezes pagar uma faxineira, pagar uma outra pessoa que vai fazer um serviço braçal, entraria numa prioridade. Tá, vamos lá. Vamos entrar nessa brincadeira. Eu gostei disso que você falou. Qual que é o tipo de cliente que você mais gosta de atender? Fala qual que é o teu cliente ideal, para a gente traçar um perfil do teu nicho de cliente. Então, como eu trabalho no serviço de alimentação, com consultoria, auditoria, referente manual, são todos. Restaurantes, eu gosto de atuar, indústria, açougue, mercado, todos os nichos da alimentação. Eu sou apaixonada. E qual que é a situação, qual que é o tipo de situação mais recorrente que faz com que as empresas precisem procurar esse tipo de serviço? Tem alguma regulamentação, alguma lei, algum processo que elas precisam? Sim, agora a rotulagem de alimentos mudou nível Brasil para todos os segmentos. Então, entrou em vigor nova legislação em 1º de setembro, onde quem tem que fazer isso é uma empresa terceirizada como consultoria e assessoria, o RT e tudo mais, na parte de rotulagem. Então, mas eu não estou conseguindo atingir o público. E como que geralmente eles buscam esses profissionais? Só para a gente entender aqui. Eu estou usando você aqui como cobaia, como exemplo, mas assim, eu quero que cada um aqui pense no seu nicho, no seu próprio mercado, certo? Porque isso vale para todos. São princípios básicos, como o Stefano falou, são princípios que nos ajudam a entender o nosso processo e ajustar o nosso processo para a gente não ficar refém de um método, mas que a gente consiga, de acordo com princípios, quando você aprende os passos de uma dança, você não está pensando no passo, você está dançando, você está fluindo. A mesma coisa é a parte comercial. Quando eu comecei a tocar violão, por exemplo, era ali, nota por nota, acorde por acorde, aí o dedo não ia, aquela coisa difícil. É a mesma coisa assim. No começo, a prospecção vai ficar uma coisa desengonçada, difícil de fazer, que você vai ficar pensando, olhando, treinando, vai dar até dor. Depois, flui e fica natural. Certo? Quais são as situações, voltando aqui?
Então, como a necessidade e a dor deles é principalmente redução de desperdício e controle de estoque. Não vamos entrar na legislação que entrou em vigor, porque é devido onde vai o dinheiro para o lixo que eles não entendem. Aham. Só que, no momento, como eu venho falando para você, como que eu vou reduzir o meu dinheiro que está indo para o lixo se eu preciso me reerguer? Eles acham que não é um serviço, tipo um produto, um serviço. Eu estou vendendo o meu trabalho para eles. Em São Paulo, não sei se vocês sabem, mas tem empresas assim que eu já trabalhei como PJ que são o ó do que você fala assim, não, se eu preciso desse serviço, eu vou nessa empresa, que já são a garantia, sabe? Eu não sei se eu posso citar nomes Uhum. aqui, mas eu já trabalhei em 3 empresas como PJ, que elas são especialistas naquilo e já estão anos de mercado e todo mundo quer Certo. em elas. Uhum. Então, O que esse é que você meu... pode fazer agora com base nisso? Já que essas são situações que fazem com que essas empresas busquem esse tipo de serviço, como você pode facilitar a busca deles? Como você pode facilitar o processo deles de escolher e de utilizar esse tipo de processo? Né? Então, assim, bom, tem pessoas que estão buscando pela economia, tem pessoas que estão buscando por outras coisas também, né? Por exemplo, essa questão de ter o equilíbrio entre a questão dos alimentos e tudo isso. Né? Então, assim, pensando em como isso pode agregar valor para as pessoas. Por exemplo, eu trabalho muito nessa parte de marketing, né? A pessoa vai olhar para uma área comercial. A área comercial, ela consome muito recurso da empresa e tem muita rotatividade. Aí o cara vai pensar, como que eu vou investir em treinamento, sendo que tem rotatividade? Então, é justamente por isso que você precisa investir em treinamento. Então, de repente, a resposta para a tua pergunta é justamente isso, é inverter isso aí. Né? eu presto O serviço de treinamentos. Legal. Também, né? Então, quanta coisa você faz? Então, se você entra numa empresa, você consegue identificar, fazer um diagnóstico de oportunidade. O que você pode fazer? Redução de desperdício. O que você pode fazer de aumento de receita? O que você pode fazer? Alguma outra coisa legal que ajude a empresa também? E o que você pode ter de cereja do bolo que as outras empresas não prestam de serviço que você pode prestar para ter um diferencial competitivo? Certo? Aí, outra coisa que eu percebi, você tem um perfil muito analítico, Eu sou certo? analítica e sou... Aí, na hora da prospecção, você está pensando você está fazendo o trabalho do cliente e o teu junto, porque você já está pensando na objeção. Estou errado? Eu até pensei em Você, contratar alguém no comercial, que eu falo comercial e marketing é um dom, Aham. porque eu sou Porque você já totalmente está ali, analítica e você está fazendo a observadora. proposta, você já está com a objeção na cabeça que o cliente vai dar. A objeção é o trabalho do cliente, não é teu. O teu trabalho é antecipar a objeção para você desarmar essa objeção antes que ela aconteça, certo? Então, fica É essa um parte. dom. Não é um dom, é uma técnica. É uma técnica, Ai, tá. certo? Eu preciso Então, você reduzir esse consegue. gatilho. Qualquer pessoa consegue melhorar e consegue aprimorar essa parte. Tá? É uma técnica, é uma habilidade. Algumas pessoas têm predisposição para isso, outras não. Né? Só que o que acontece é a questão dos hemisférios cerebrais. Como você pode estimular o teu hemisfério cerebral mais voltado para essa parte emocional, ou que durante o processo de prospecção você esteja nesse canal, nessa sincronia um pouco mais emocional. Porque a venda realmente ela é emocional. E eu tinha muito disso no começo, da objeção, do mental, daquela coisa, né, do raciocínio. E aí eu tive que inverter esse processo. Eu tive que me colocar no estado emocional para fazer a coisa acontecer. É o estado de matrícula que eles chamavam lá na WhatsApp. Mas é assim, é aquele estado que você consegue influenciar as pessoas. É um estado de entusiasmo, é um estado que você o teu senso de autoestima tem que estar bem colocado, né? A parte do teu coração, essa região aqui, tem que estar bem. Você tem que estar bem com você mesmo.
Então, não é todo momento que você vai parar para prospectar. Às vezes, você vai ter que ouvir uma música mais animada, você vai ter que... Por exemplo, quando eu vou fazer uma ligação comercial, eu fico andando para um lado para o outro, porque eu tô com energia. Eu sei que na hora que eu vou ligar, o meu corpo ele já se coloca no 220. E aí eu já fico muito mais atento ao que a pessoa vai falar, a sinais de tom de voz, mudança de tom de voz da pessoa, mas isso tudo foi um exercício, porque nem falar no telefone eu falava, eu não gostava. Ligavam para mim e ficava, aham. Então, tipo, a minha mãe até brincava assim, nossa, as pessoas ligam para você para ficar ouvindo aham, que graça tem. E depois eu fiz treinamento justamente para essa área, para as maiores empresas da área de telecomunicações, né? Telefônica, Oi, TIM, Claro, Vivo, para todas essas empresas eu dei treinamento tanto para agentes quanto para supervisores, coordenadores, né? E jamais imaginaria isso. Então, se eu aprendi, qualquer pessoa pode aprender. Né? Quero Então, fazer assim, 2 perguntinhas para somar com a Natália, que são curiosidades minhas, porque eu não conheço muito bem a tua área, tá? 2 delas só. Esse pessoal que você está vendendo, eles sabem da necessidade de ter esse serviço que você está vendendo? Eles conhecem ou é uma coisa que ainda não sei como é que é, sabe? Não sei que existe, mas não sei como funciona. E a outra pergunta que eu já faço em seguida é se você, nos clientes que você decide vender, se você busca conhecê-los, se você estuda sobre eles, se você pesquisa as dificuldades, os históricos, tudo isso. Como é que é isso para você? Então, muitos deles não entendem o que é a consultoria, o que é a documentação da legislação, o que eles precisam ter para poder estar trabalhando. Às vezes eu brinco, nem o meu marido entende o que eu vendo. Então, assim, muitos não entendem. E, assim, se eu trabalho com o ramo de alimentação, eu tenho determinados cursos e treinamentos e certificados ou pessoas trabalhando ali dentro que precisam ter devidos treinamentos ou não. E, assim, quando eu vou buscar o cliente e tudo mais, eu fazia igual o Elson fazia. Eu entrava, tipo, era um cliente misterioso, a gente chamava, né? O cliente misterioso. Você entra como um cliente normal e observa, come, você observa quais são as dificuldades, quais são as deficiências, quais são a gente chama oportunidades de melhoria, né? Que poderiam ter. Daí pergunta, o gerente se encontra, alguma coisa assim. Só que daí vem o gatilho, como o Elson falou. Eu penso, pô, ele está na hora do rush dele, eu vou chamar o gerente para conversar? Eu odiava quando eu era chão de restaurante, vinha alguém para me vender alguma coisa. Eu falava, ai, Jesus do céu, não vê que eu estou na correria. Então, assim, eu preciso mudar esse gatilho na minha cabeça. Mas no momento que eu entro em contato com o cliente, eu explico o qual é a venda, o porquê. E antes disso, eu sempre, como é que eu falo? Pesquiso, vejo mesmo no TripAdvisor quais são os comentários, tanto no iFood, o que acontece, se é o tempo de demora, se é motoqueiro, se é deslocamento, se é temperatura. Então, assim, eu sou muito analítica. Esse é o meu negócio. Tudo, por Quem é exemplo, analítico pensa muito antes de fazer, né? muito. Para mim é muito difícil, por exemplo, o melhor feito do que perfeito. Nossa, como isso é difícil. Porque, assim, o perfeito você vai fazer, mas você fala assim: eu tenho uma coisa a melhorar, eu tenho uma coisa a melhorar, eu tenho uma coisa a melhorar. Aí você vai aumentando a quantidade de documentação, quando você vê, você já passou muito tempo naquela documentação e não foi fazer. Então, assim, como eu falo, eu sou muito analítica, sou muito. Tem outra palavra também, esqueci.
Eu preciso mudar. Eu acho que eu tenho que contratar uma pessoa comercial, porque lá dentro, depois que eu tô dentro, nossa, é aquele negócio. O cozinheiro é a mesma coisa que o dono. Então, eu tô na casa deles, eu tô ali para aprender, eu preciso entender. Que Mas essa para questão, entrar, que eu percebo essa questão de você, porque eu vou estar incomodando, porque não sei o quê. é, Começa falando por algo que é uma preocupação dele, algo que ele quer resolver. Quando eu comecei no treinamento, dentro de call center, eles não querem liberar a galera para fazer treinamento. Primeira coisa que eu falava, fulano, qual que é o pior indicador que você precisa melhorar hoje? É esse aqui. É de boleto enviado, é de sei lá do que, de renovação, seja lá do que for. Maravilha. Vamos fazer o seguinte, me libera 3 pessoas, eu treino essas 3 pessoas, aí elas voltam para cá. Se o resultado delas melhorar, você me libera mais 3, depois mais 3, depois mais 3. Era dessa maneira que eu fazia. Então, em vez de bater de frente ou de ficar, porque eu tinha um pouco essa dificuldade que você tinha, eu comecei a pensar, tá, qual é o número 1 prioridade que eu posso ajudar esse líder que está preocupado ali na situação dele a resolver? Então, hora do rush, o que ele pode estar preocupado? De repente, com o desperdício, com alguma outra coisa. Então, começar a conversa, fulano de tal, eu percebi que, você fala aquilo que você percebeu, eu posso te ajudar de tal maneira, reduzindo isso, aquilo, ou aumentando isso, aquilo e outro. Certo? Então, você começa ofertando, né, trazendo a solução. Isso vai te ajudar e com um tom emocional para cima, né? Isso vai te ajudar a conseguir entrar de uma maneira mais fácil. 38%, aquelas bem, né? Que é bem analítica, 38%. Mas daí não é nem falar o percentual, é falar assim, se você tiver um faturamento em média de tanto, você consegue melhorar tanto em dinheiro. Você fala em, né? Se tiver um faturamento, por exemplo, 38%, se o teu faturamento for em média 100 mil, você consegue, né, ter pelo menos 38 mil né? É falar um número. É né? o que eu ia falar. 38% é o teu tom de voz quando você dá aquela ênfase. Sim. Então, a gente entende como o tom de voz, né, ele é importante. Tanto o tom de voz, a ênfase, a comunicação, e 55% é a sua linguagem corporal. Isso. Eu venho muito baseada em... Esse é o problema. Esse não é problema. Cada um tem uma maneira de ser e a gente não pode se julgar por isso, né? Porque, com certeza, essa tua visão analítica te ajuda a trazer soluções que o cliente nem imaginou. Porque a minha base é não conformidade, né? Eu preciso de um plano de ação para não conformidade, como você falou. Você começou com 3, porque os 3, eles podem ser os multiplicadores. Você não precisa, às vezes, fazer um treinamento para 15 pessoas. Para os 3 principais que vão multiplicar, perfeito. Talvez tragam um resultado perfeito. E aí chega uma hora que as pessoas, quando elas veem que treinamento é resultado, elas vão te procurar e vai faltar agenda para você fazer. É isso que eu estou esperando. Né? Só preciso vender. Elson, eu queria comentar uma coisa e queria que você comentasse em cima disso para a Natália. Dodô, daqui a pouco a gente vai querer ouvir você também, tá bom? A gente quer contribuir para você. Mas, sendo uma pessoa analítica, eu conheço muitas pessoas analíticas, provavelmente você já tem um conteúdo educativo, porque você precisa mostrar o que você faz para alguém que não conhece muito bem isso. E sendo analítica, provavelmente você vai para cá e vai ficar explicando tecnicamente o que você faz. E assim, o que o empresário ele quer? Ele quer que você poupe o tempo dele. E o que é poupar o tempo? É você selecionar os pontos mais importantes, com mais capacidade de realizar a venda de maneira simples e concentrar a tua venda nisso, nas soluções que você vai propor e como você vai facilitar a vida dele. Ele não precisa entender que tem que ir para lá, para cá, aí passar para o governo, aí a contabilidade. Isso aí é o que você vai fazer. Ele não precisa mesmo saber disso, ele quer saber o que isso vai mudar na minha vida. E assim, para você ter essa confiança, porque assim, quem tem um bom trabalho, quem é um bom profissional, é confiante no trabalho, né?
é preciso parar de pedir desculpa e pedir licença por estar atrapalhando as pessoas. Deixa isso de lado. Esquece isso daí, sabe? Quem fica pedindo licença para existir, para falar, para vender, não chega a lugar algum. Mas a gente pede, porque a gente tem insegurança e acha que está incomodando, e acha que está atrapalhando, mas isso é coisa da nossa cabeça. Então, assim, com licença, posso falar? Esquece isso, ninguém vai comprar nada de alguém que... Opa, desculpa atrapalhar, atrapalhar a harmonia perfeita que está o seu dia com a minha... Lascou. Entendeu? Chuta a porta. Pula do paraquedas. Sabe? Você não precisa justificar que o teu trabalho é bom quando você está vendendo. Você não precisa explicar o quanto o teu trabalho é bom. Você tem que focar nos principais pontos que vão facilitar a vida daquela pessoa e vão criar uma conexão, tipo, preciso dessa mulher para me ajudar aqui, que ela vai solucionar meu problema, facilitar minha vida. Porque... Eu sei a parte da desculpa já me falaram várias, e é uma coisa assim que eu coloco, para de pedir desculpa, mas não só na mente, eu falo, né, em voz alta, porque na mente a gente foca, mas a gente acha que é realidade, então eu falo em voz alta, para de pedir desculpa, Eu vou te dar um exercício. Você faz? Se eu te der um exercício? Aham. Depois, se você quiser, você me manda no WhatsApp e me fala como é que foi. Com certeza. Tá? Fica à vontade. Eu quero que você pegue uma folha de papel em branco depois e você escreva um contrato com você mesma. Tá? Porque não é só pensar e falar, a gente precisa trazer para o papel. Você vai, assim, escrever: eu, Natália Guerra Polônio, acho que falei certo, me comprometo comigo mesma a não me desculpar mais para falar, para vender, a não me justificar, não justificar por que meu trabalho é bom. Eu me comprometo comigo mesma a ter coragem, ousadia e alegria para vender o meu produto. Escreve, assina, bota a data e guarda isso, que você vai abrir daqui uns 20 anos, você vai lembrar dessa cartinha que você está escrevendo, entendeu? Mas, assim, se compromete com você mesma em fazer isso, porque às vezes a gente fica só na fala, é pouco. Não é esse exercício do contrato você pode fazer para qualquer coisa que você tem que melhorar, entende? E assim, tem que estar disposta a errar. Vai entrar no meu quadro aqui de post-it. Eu falo assim, o erro é o adubo da vida. O erro é o adubo da vida, entende? Você vai crescer o quanto você estiver disposta a errar. Sabe? Os erros são mais importantes do que os acertos, até mesmo. Tem até quando sempre vou levar meu filho para a escola, eu vejo o açougue, ele está recebendo um descarregamento, né? Aí eu fico olhando, olha ali, filho, olha ali, não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Meu, eu preciso vir nesse açougue para prospectar. E cada vez que eu vou, acontece a mesma coisa, eu tenho mais alguma coisa. E eu só vou observando, ó, tá faltando isso. Daí até meu filho, já, coitado, ele já entra no mercado e já começa a falar, olha, amanhã é validade, eu não sei lá. Então, eu já falei, não, vamos parar. Mas não, perfeito, pode deixar. Nem assim, mostra um vídeo do Celso Russomano indo no mercado lá, fechando tudo porque não tinha um precinho, e fala, é para não acontecer isso aqui, entendeu? Tá simples, tá explicado. Não, foi brincadeira. Não, mas é assim, verdade. Não, o ideal, na hora que você falou Celso Russomano, ele falou, nossa, eu vou expor o cliente, não, mas eu entendi, para ele não ser exposto, né? Perfeito. Exatamente, para ele ter uma boa imagem, assim, bota esse sol para fora, bota esse sol para fora, e o teu trabalho faz a diferença, o teu trabalho pode ajudar, você não pode pedir licença, você tem que falar assim, você tem que chegar, oi, tudo bom? Não sei qual é o seu problema, mas eu posso te ajudar, garanto. Eles precisam entender, por exemplo, se eles não tiverem com a regulação certa, eles podem ser, imagina ter que parar de trabalhar por um mês para acertar tudo. Não pode. Isso, ou até mesmo você olhar como é que está o regulamento, assim, posso olhar e posso te dar um feedback e você ver se o meu serviço é legal para você, né? Explora, ousadia, explora todos os seus pontos, descobre novas maneiras, né? É isso que eu queria que você comentasse em cima, sabe, Elcio? Porque ela tem essa questão de ser uma coisa que não é tão fácil as pessoas compreenderem.
a necessidade. Sim. O desafio disso é falar de resultado. Resultado positivo, em contrapartida, é um gatilho duplo agora. O que pode acontecer se ele não resolver e o que vai acontecer se ele resolver. Certo? Então, recompensa e também a punição. Né? O que ele vai deixar de receber e o que o governo pode fazer com ele. Por exemplo, você falou, um mês, né? Imagina passar um mês, ter que fechar por causa disso aqui. Né? Uma coisa que eu posso resolver em X tempo. Eu acredito assim que o que você tem que vender em primeiro lugar é fazer um diagnóstico. É ofertar esse diagnóstico. Falar, ó, eu posso fazer um diagnóstico para verificar o que pode ser economizado, questão de o que vocês estão em conformidade, o que vocês não estão em conformidade. Fazer esse diagnóstico, né? Na minha área de consultoria era diagnóstico de oportunidade de venda. Na tua é de oportunidade de alguma outra coisa, né? Então, o que você tem que fazer? Pontuar tudo isso e mostrar o quanto você pode melhorar e o quanto você pode evitar que eles tenham sofrimento e dor de cabeça depois. Porque daí a pessoa fala, por exemplo, vamos trazer aqui para a área comercial. Mas eu vou treinar o cara, mas o cara não fica 3 meses. Não, mas é justamente por isso. Porque ele não se sente valorizado, ele não consegue o resultado. Quanto por cento dos novos vendedores batem a meta, recebem comissão? Não, aqui quem está em treinamento não recebe comissão. Tá aí, você quer motivar os caras como? E depois dos 3 meses. Mas depois dos 3 meses, o cara vai ter que aguentar os 3 meses, né? Desmotivado para depois começar. Então, tem políticas, tem coisas dentro da empresa que podem mudar, melhorar, para que o processo aconteça de uma maneira mais redonda, né? Outra coisa que você pode trazer, como você é uma pessoa que está no ramo, que conhece as boas práticas, você pode fazer um benchmarking para isso. Sem precisar citar nome de cliente, nada, né? Mas você pode trazer essa vantagem competitiva. Como eu estou no mercado, conheço bem as empresas, estou nesse ramo há tantos anos, eu consigo, inclusive, te ajudar com melhores práticas em relação a esse setor, que vai te ajudar a impulsionar nos resultados. Treino 2, 3 multiplicadores que vão poder dar sequência no trabalho depois que eu encerrar o meu processo aqui. E depois você volta de maneira pontual, sei lá, a cada 6 meses, para fazer uma manutenção, aí entra o pós-venda, certo? E você fazendo um bom trabalho, tendo um bom resultado, você cria um case. Esse case, você consegue indicações desse próprio cliente para outras empresas parceiras dentro da rede, da cadeia de valor deles. Fornecedores, né? Ou pessoas que eles fornecem serviços ou produtos. Tá fazendo sentido para você? Sim. Uhum. Obrigada. É que qualidade, o comercial sempre odiou qualidade, porque qualidade sempre quebrava a meta do comercial, sei como que é. Quando eu saí da área comercial e fui para treinamento, o treinamento era dentro de qualidade. Aí você vê o outro lado do processo, que a galera do comercial tratora, passa por cima e não quer nem saber, eles querem vender a todo custo. Aí você vê o outro lado. Agora eu entendi por quê. Então, tudo isso é falta do quê? De comunicação, falta de diálogo, falta da informação circular dentro da empresa. Porque está cada setor ali, ó, fechadinho. Né? E é essa falta de diálogo. Inclusive, nessa parte, você pode ajudar. Foi um dos grandes trunfos que fez com que eu crescesse nas empresas que eu trabalhei, porque eu conseguia gerar esse diálogo e fazer com que coisas que estavam há anos para ser feitas e nunca foram feitas, né, a gente conseguiu fazer. Por quê? Porque eu criava essa conexão, eu trazia a importância de cada um no processo e co-criava o processo. Então, de maneira colaborativa, a gente consegue muito mais. Então, se cada setor te olha como um aliado, né, nossa, a Natália vai vir, vai me ajudar a fazer o meu trabalho, eu vou deixar de ter um monte de dor de cabeça. Aí, o que vai acontecer? Quando for aprovar o processo, você vai ter gente advogando a teu favor. Né? Perfeito. Eu queria deixar uma palavra para a Natália, que é assim, para o teu processo, clareza. Clareza. Sabe? Esse processo de
muitas vezes eu vendo o meu trabalho, que eu sou terapeuta e mentor, com uma consultoria de 40 minutos. Não uma sessão, uma consultoria de 40 minutos. E eu passo por esses pontos aqui. Não sei se você usa, né, mas você pode modificar e usar da tua maneira, que acho que são pontos importantíssimos, sabe? Clareza de aonde este cliente quer chegar. Eu chamo de mentoria, eu vendo mentoria. Isso. Clareza de perceber os efeitos de atingir essa meta, o que vai mudar se você chegar lá, clareza dos impactos negativos de não atingir essa meta e clareza dos obstáculos nesse caminho, os obstáculos limitadores. Se a pessoa tem clareza desses 4 elementos, isso facilita muito você falar, tá aqui, vamos fazer? Você falando, eu já penso, ele utiliza a matriz SWOT, né, que é a fofa. Eu já estou, tipo, pensando. E engraçado, eu sou muito observadora. Eu aprendi, eu falo menos e observo mais. Eu falo o necessário. Então, só que meu marido fala que eu sou hipercomunicativa, converso com todo mundo. Eu não me vejo assim. Mas, toma, muito obrigada. Deixar os outros falar. Dodô, vamos lá? Fala um pouquinho pra gente aí que a gente quer tentar te ajudar. Tá bom? Ai, meu Deus. Nem sei o que falar. Pode começar, vai descobrindo. É que quando é assim, agora que eu para mexer nas coisas assim pela internet, eu não faço, entendeu? As divulgações é meu menino mais velho que faz, entendeu? Convite, essas coisas é ele. Aí o meu perfil mesmo é só fritar o franguinho, colocar nas coisas, né, e entregar. Eu não tenho contato assim com pessoas, entendeu? Pelo WhatsApp, pela internet, como ele faz, entendeu? São pessoas assim que algumas pessoas assim, tem alguns irmãos da igreja, né, que aí se vem, me manda uma mensagem, eu aí conheço, faço e eles vêm buscar. Mas as coisas mesmo é meu filho mais velho que faz essas coisas. Então eu não tenho muito o que falar, eu quero aprender, entendeu? A fazer sozinha, a mexer no celular, a ir no Instagram, colocar as minhas coisas, né? A minha venda, colocar, estou vendendo isso, estou vendendo aquilo, sozinha, mas por enquanto eu ainda não tive assim essa coragem de fazer, né? Eu sou muito medrosa, eu tenho muito medo de mexer na assim, na internet, no celular, às vezes aparece uma mensagem de uma pessoa que eu não conheço, eu nem abro, eu espero meus meninos chegar e digo, olha aqui, então no meu celular ele abre, mãe, não, é venda, é banco, entendeu? Eu sou muito medrosa, eu tenho muito medo, né? Uma que eu não tenho, assim, muito estudo, né? Então, eu não sei fazer conta, eu vim aprender a ler depois que eu vim para aqui, né? Em 2000, quando eu vim para aqui, só para poder ler a Bíblia, né? Porque na igreja para poder ler a Bíblia só e assinar o meu nome quando estivesse trabalhando, não colocar o dedo, entendeu? Então eu não tenho assim muito estudo. Então essas coisas assim é meus meninos mesmo que faz, né? Para mim. Mas eu quero tentar, eu estava ouvindo a menina, né? Quero tomar coragem e fazer, entendeu? Talvez com outra reunião com vocês, né? Ouvindo mais, prestar mais atenção e ver aonde eu erro, aonde eu posso melhorar, entendeu? Porque, por enquanto, eu não tenho, assim, nada assim para falar, entendeu? Estou mais só para ouvir e aprender. Perfeito, perfeito. Você está com medo do quê, Dudu?
O medo, Ah, tá com medo de ser feliz, de arriscar, de ir lá e enfrentar, porque assim, os seus filhos trabalham junto com você, né? E eles podem também aprender como utilizar essa internet para você conseguir se espalhar pelo seu bairro, porque eu vi, não sei, percebo que seu negócio tem uma certa localidade, né? Então é meio da sua região também, né? Das suas pessoas próximas. E você também, assim, não tem nada que se vergonhar. Não existe pessoa maior do que qualquer um porque sabe alguma coisa ou não sabe alguma coisa. Tudo é relacionamento. Mesmo que você vá de portão em portão, entregando o teu cardápio, entende? Falando a pessoa te conhecendo diretamente. Sabe uma coisa que eu acho incrível? É quando eu peço um iFood e além dele vir num pacotinho bonito, eu falo, toca muito meu coração. Vem uma serenata de amor com um bilhetinho. Eu falo, gente, comi amor agora. Isso é tão bonito, sabe? É tão legal. A minha mulher, ela trabalha na área de vendas do Boticário. Ela ajuda, ela dá dicas para as revendedoras venderem mais. E ela fala assim, pega aquele perfume novo que lançou, pega a sacolinha dela, bate ali aquele perfume, sabe? Bota o produto ali. Quando ela abrir, ela vai sentir aquele cheiro, você manda um bilhetinho também, sabe? Gente, sabe o fácil é que o diferencial é fácil. Se você for uma pessoa cuidadosa, carinhosa, gentil, você já vai fazer um grande diferencial, sabe? Explora, abusa disso. Do seu jeito, você não precisa ser diferente do que você é, Dudu. Entende? Com o teu jeito, com as tuas características, com o seu tom de voz, até onde você pode ir muito e muito além mesmo. Só que, às vezes, esse medo, tudo, tem a ver com inseguranças que você foi criando durante a vida. E se você quer crescer, você vai ter que ter essa vontade de vencer essas inseguranças. Porque quando a gente vai lá e vence a insegurança, nós olhamos para trás e fala assim, nossa, mas como que eu tinha isso? Como que eu podia pensar que tinha isso? Né? Hoje em dia eu falo, Stefano, meu Deus, mas que ridículo que era aquilo que te travava, uma coisa tão... Quando você começar a ir, começar a falar, começar a conversar, ter relação, você vai ver que é fácil igual que a gente tinha falado agora há pouco, né? Obrigada. Eu quero dar um exemplo disso, eu até guardei, porque eu ia usar em algum vídeo, algum treinamento, alguma coisa. Vê uma caixinha, isso aqui é churros. Churros, o negócio que compra no terminal ali, né? Baratinho. Aqui dentro, gente, não sei se dá para ver, mas assim, Olha escrito isso. à mão. Escrito à mão. E aí veio um outro mini churros com um bilhetinho também escrito à mão, grampeado no pacotinho. E daí esse pacotinho, essa sacolinha, com o carimbinho deles, com a logo deles. Então, assim, gente, churros é um negócio simples. Os caras fizeram caixinhas, né? Caixinha para vir aqui com uns 4, 5, uma outra caixinha com que veio de brinde, escrito à mão, gente. Né? Então, assim, é uma coisa simples, mas é uma coisa que quando você recebe, é de um capricho, é de um cuidado que te chama a atenção. É um diferencial. Né? Então, assim, o que vai te marcar mais? Comprar um churros no terminal do Capão Raso ou pedir esse que vem na sacolinha bonitinho com algo escrito à mão? Né? É um diferencial. Né? Aí, quando a pessoa recebe isso, ela tem vontade até de tirar foto, coloca lá no Instagram, marca a empresa. É uma forma de ganhar marketing de forma gratuita. Então, aquele tempo que a pessoa passou ali escrevendo, aquele tempo que ela passou ali colocando, por exemplo, o sonho de valsa, tem outro que eu gosto de pegar que é com brownies. A embalagem, etiqueta, sabe? Tudo muito bonitinho, muito bem feito. Né? Então, é esse diferencial que você sente o carinho que a pessoa teve em fazer aquilo. Né? Então, no nosso trabalho, a gente tem que buscar colocar isso, sabe? Esse amor, esse carinho, né? Do atendimento, da abordagem inicial até a parte final no pós-venda.
quando estava em 2000, quem fazia as coisas para mim era a minha filha, né, a Estela. Então, ela fazia assim, é que não dá para eu ir lá na cozinha, lá na minha cozinha, pegar a caixa. Então, eu tinha uma caixa, né? É uma caixa bem bonita que meu genro comprou, entendeu? É aberta e fecha a caixinha. Ela escrevia muitas mensagens e cada cliente que vinha, eu ofertava um bombom, um bombom caseiro que tinha uma amiga minha que fazia, entendeu? Mas isso foi em 2000, né? Que ela fazia essas coisas, entendeu? Aí depois ela não trabalhava, ela trabalhava em casa, entendeu? Então, às vezes, ela saía com o namorado e aí ela levava o celular. Aí de lá ela dizia, mãe, pedido, 1,5 quilo, aí que era para mim poder fazer, porque eu nunca mexi, mas ela tinha assim muito dedicada. Para abrir, ela colocou, faltam 10 dias, é que acho que agora não tem mais. A cozinha da Dodô, na época que a Lorena mexia. Aí, contagem regressiva até a inauguração, entendeu? Ela fez tudo pelo WhatsApp, porque como você me mostrou assim a caixinha, né? Então, a Lorena fazia tudo isso à mão, entendeu? Para cada cliente, com o nome do cliente. Aí, às vezes, teve umas 2 vezes que um cliente ligou e pediu, né? Aí ela perguntava quem foi que indicou a cozinha da Dodô. Aí ele fez assim, não, eu vi pelo WhatsApp, ou foi pelo Facebook, entendeu? Então, uma coisa que eu ficava muito feliz, assim, que eu não faço questão de elogio. Eu não ligo para, sua comida gostosa, não sei o quê, não ligo. Mas eu ficava muito feliz de pessoas que eu nunca tinha visto e me mandava estrelinha, entendeu? Logo no começo, entendeu? Eu ganhei bastante estrela pelo iFood, entendeu? Então, isso foi através da Lorena e do Felipe, entendeu? Ela se dedicou bastante para ter hoje ter o nome da cozinha da Dodô, é mais por causa dela. Eu fechei o iFood, mas eu acho que deve ter alguma coisa. Eu não sei porque eu não sei mexer, não sei ver nada, né? Mas tem alguma coisa. Então, ela se dedicou bastante, né? Eu não fiz nada, mas ela sim, entendeu? E o meu genro comprou as coisas, eu fazia assim as coisas. O pessoal gosta muito do frango, que é bem diferencial do que tem por aí. Vamos ter que experimentar esse frango aí. Vamos ter que experimentar. Você está fazendo muita propaganda, vamos ter que experimentar esse frango aí. Não, pode sim, mas não é. Mas assim, eu digo a verdade, não é nenhum mérito meu, entendeu? Tudo foi o meu genro que foi me dando as dicas, olha, faz desse jeito, corta desse Dodô, jeito. Vamos parar com essa conversa por aqui. Como assim não é mérito teu? Se o frango não tivesse bom, né? As pessoas não iam se dedicar para te ajudar. Então, quando uma pessoa está fazendo a sua parte bem, vem outras pessoas com habilidades que a gente não tem para complementar. Entendeu? Então, você fez a tua parte fazendo o frango bem gostoso, aí a outra pessoa foi lá, se dedicou, te ajudou no marketing, outro te ajudou na embalagem, e aí a gente vai se ajudando, vai ajudando um outro. E é assim que a gente chega lá. Até uma coisa que a gente estava conversando ontem na reunião, né, com a Carla, a gente não chega em lugar nenhum sozinho, a gente não faz nada sozinho. Tudo a gente faz em conjunto, né? Então, esse trabalho que a Ampec faz, né, que agora eu e o Stefano fomos convidados para participar também, né? Além de fazer só os cursos, né? Mas fazer parte mesmo do núcleo de jovem empreendedor, a gente sabe que a gente não faz nada sozinho, a gente tem que fazer com outras pessoas, né? Então, da mesma maneira, a senhora, né? Foi lá, fez a receita gostosa, boa, deve ter testado de uma forma, testado de outra, até chegar na receita ideal, né? E aí outras pessoas foram ajudando até chegar no que chegou, né? Agora vai ter que reestruturar, vai ter que, né, ver quem que vai poder ajudar, contribuir, né? Mas vamos ajudar o que puder, assim, contar com a gente para ajudar a reestruturar, para que aconteça, para que volte, né? Conte com a gente. Natália está com a mão levantada. Fala, Natália. Não,
Não, eu só queria complementar o que a Ana Dodô falou. Ela, como ela falou, não é mérito dela. Já foi falado por vocês, eu levantei a mão antes, mas ela é o foco principal. Se não fosse o frango bom dela, o carinho que ela tem na hora de cozinhar, o carinho que ela, o modo dela fazer esse alimento para compartilhar para outra pessoa sem conhecer, não existiria uma pessoa que faria um comunicado com carinho na embalagem, uma comunicação na internet, umas 5 estrelas. Isso tudo é mérito da senhora. A senhora é o foco principal. É só isso que eu queria falar. Obrigado. É bonito. Eu ia até comentar que o braço da Natália já estava formigando, né? Que a gente deixou ela um pouquinho ali com a mão levantada. Carla, pode falar aí pra gente. Ih, será que travou? Eu quero... Peraí, eu quero aproveitar... Oi, estão me ouvindo? Aham. Então, tá? Bom, eu quero aproveitar, então, Stephanie e Elson, eu quero falar com a Domingas, né? Domingas. Tive o prazer de conhecê-la no nosso evento lá do Núcleo da Mulher Empreendedora. Gratidão aí pela sua participação. E eu falar, toda a situação, eu, aos meus 16 anos, Carla, tá travando. Tá travando, a gente tá só ouvindo. Não tá ouvindo assim. Agora foi. Agora foi. Então, assim, eu quero poder, né, ver se conseguindo me ouvir? Tá travando aqui? Não, dá para ouvir. Ouviu? Então tá. Domingas, então vou lá direto ao ponto. Te ouvindo, eu vou oferecer para você, para a gente conversar. Começou a travar de novo, acho que tem que tirar o vídeo. Foi uma boa dica. Carla, tira o seu vídeo, tira o vídeo, dá uma... bloqueia a câmera, que aí vai mais internet só para o seu áudio. Tá, beleza. Aí... Tá conseguindo me ouvir agora? Então, Domingas, olha, eu vou marcar com você para a gente conversar, porque isso é um trabalho que eu faço de ajudar as pessoas a desbloquear esses medos. E percebo que não precisa você ter medo, todos nós, né? O medo, ele é saudável, quando ele é saudável, né? A gente vê como uma forma de precaução, né? Da gente ter uma cautela, porém, não pode o medo impedir da gente não fazer as coisas. Então, se vocês me permitirem, depois eu posso até conversar com a Domingas para a gente conversar um pouquinho e aos pouquinho, né? Ela vencendo esses medos aí que certamente depois ela vai dar risada do medo. Tá bom? Depois eu falo com você. Tá bom, obrigada. Pronto, tá em boas mãos. É isso, assim, Dodô, pode chamar de Dodô já? Não sei, já tô íntimo já, assim, nesse nível, né? Mas, assim... Bastante gente me chama. Que bom. Assim, o primeiro passo é romper esses limites, sabe? E acreditar naquilo que você traz. Eu gosto muito de cozinhar. Eu sempre falo que quando eu cozinhar é fazer carinho por dentro. A minha concepção é fazer carinho interno, né? Nossa, sabe o quanto de afetividade tem em comer um prato assim? Quando eu como uma comida caseirona assim que me lembra
lá da minha avó mineira. Sempre que eu como polenta, eu lembro dela. Entende? E além do gosto bom, vem aquele afago no coração, sabe? Aquela coisa gostosa. Então, comida, ela pode mudar muita coisa mesmo. E aos poucos você vai vencer esse medo, você tem toda a capacidade de aprender. Claro que, assim, às vezes é difícil a gente se atualizar nessas novas tecnologias, mas, assim, eu garanto que o celular ele não vai morder, nem a internet, nem o Instagram, nem o Facebook não vão sair da tela atacando, né? E, assim, você vai aos poucos aprendendo e vai mostrando o teu trabalho de maneira simples, gente. É simples, sabe? Vai se colocando no Instagram, vai gravando, olha como a Dodô faz a comida aqui, né? Com muito carinho, tudo, e vai aprendendo. E seus filhos, se tiverem vontade de estar junto com você para crescer, eles vão estar junto com você, sabe? Então, você vai... O quanto mais você estiver disposta a se melhorar, mais você vai estar disposta a fazer a sua empresa crescer. Né? Então, Obrigada. força aí, e Carla, já fica aí, se precisar de alguma coisinha também, a gente tá disponível, você já sabe disso, né? Bom, Elson, vamos bater aqui daqui 3 minutos às 2 horas. Considerações finais. Vamos lá. Gente, obrigado pela participação de vocês, né? Eu peguei vocês aí para cobaia aí em alguns momentos, mas era realmente para a gente não ficar aqui só falando, para trazer para a realidade do dia a dia de vocês, certo? Eu espero que isso contribua, que isso ajude vocês, né? A partir já de amanhã, já começar de uma maneira diferente, já olhar as vendas de uma maneira diferente, tá? Podem acompanhar a gente pelo Instagram, tá? A gente vai estar lá disponível para ajudar vocês, para tirar dúvidas, para dar o suporte aí, tá bom? Contem conosco, tá? Tanto eu individualmente, quanto o Stefano individualmente, quanto a gente, né? O trabalho em conjunto que a gente faz, né? Na nossa consultoria que a gente presta, o grupo de mentoria que a gente tem, enquanto Ampec também, já que a gente está tudo no mesmo balaio, né? Então, assim, contem com a gente está aqui para ajudar mesmo. A gente sabe o quanto é difícil começar, né? E a gente sabe o quanto uma palavra, uma ajuda, alguma coisa de alguém que já passou por aquela etapa pode nos ajudar, né? E estamos todos aqui para aprender. Eu também aprendi muito com vocês hoje. Agradeço aí pelas palavras de vocês, pelas contribuições de vocês, né? Sou muito grato, né, por essa oportunidade. Estamos juntos, contem conosco. Beleza? Eu vou só dizer uma coisinha para finalizar a minha jogada aqui. Na minha opinião, a vida é simples, é o ser humano que complica. Então, assim, gente, vai no simples, para de criar dificuldade, empecilho e limitação que não está ali de verdade. Tá? Sejam felizes, arrisquem, errem, cresçam com esses erros e ganhem cada vez mais confiança. E se a sua mensagem for uma mensagem para facilitar ali no momento, né? Até esqueci o nome do negócio que a Natália... Vou falar análise, né? Vamos falar análise, né? A pessoa analítica vai fazer uma análise, seja naquilo que provoca quando você está se alimentando, né? Essa é a sua mensagem para o mundo. E, assim, força, porque vocês têm total direito de passar isso daí, tá? E vamos que vamos. Agradeço muito, muito a atenção de vocês duas. Eu já considero, assim, tudo que a gente trocou aqui hoje um grande momento, uma grande vitória. Quero agradecer mais uma vez a parceria com a Ampec, tá? E, inclusive, entrego aqui, até se a Carla quiser falar mais alguma coisa para finalizar e tudo, ou se vocês quiserem colocar mais alguma coisa também, tá bom? Fiquem à vontade. Quero agradecer a presença. Fecha o vídeo, Carla. Fecha o vídeo. E agradeço também. É verdade. Peraí. Então, eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui com a gente. O Stefano, o Elson, estão conseguindo me ouvir? Então, sim. O Stefano e o Elson, muito obrigada, né, por partilhar esse conhecimento aí para a gente dar esse norte, né, aos empreendedores.
Gratidão aí a Dodô, que é a Domingas, a Natália, acho que a Ludmila está aqui, né? E o nosso presidente aí, Marcel, né? Depois dar uma palavrinha, não sei se ele está aqui. E faço o convite para a Natália, eu sei que a Domingas já conhece, eu não sei se a Natália esteve com a gente no evento do Núcleo da Mulher Empreendedora, que foi o negócio. Teremos outros eventos, esse mês a gente pretende fazer o Outubro Rosa, no final do mês, e faço esse convite, então, Natália, para fazer parte aí do núcleo aí com a gente, de repente também no núcleo do Jovem Empreendedor, que pelo visto parece ser jovem, então ela também se encaixa aí no Jovem Empreendedor, onde o Stefano e o Elcio, né, estão coordenando esse núcleo, e tenho certeza que está em boas mãos aí com essas duas feras, e o Marcel aí agora na presidência aí da Ampeg Curitiba Norte. Eu sei que com essa nova gestão, com esse novo time, né, engajado, tenho certeza aí que todos, né, que estão fazendo parte, os associados, os que ainda vão vir, todos eles vão crescer junto, porque essa é a nossa intenção, é ajudar de fato o empreendedor, seja ele o profissional liberal, profissional autônomo, aquele que já é formalizado, todos. A nossa intenção é realmente fazer com que você que tem um negócio, seja formalizado ou não, desenvolva e cresça nos seus negócios, que sejam aí pessoas de sucesso e que a gente possa ter grandes cases de sucesso aqui na Ampeg Curitiba Norte. Então, muito obrigado, gratidão. Essa palavra aí para o Marcel, se ele tiver, não sei se ele ainda está, e acredito que vamos ter outras masterclass aí, Stefano. Se depender da gente, podem esperar. Sim, eu estou aqui, Carla. Foi muito bacana e muito legal essa aula hoje. Estou conhecendo vocês, né, Elson e Stefano, nos conhecemos ontem, né? Estou aqui acompanhando o trabalho de vocês. Vejo, né, ainda mais o profissionalismo de vocês aí, né? O conhecimento, foi muito boa a aula, gostei muito, né? A Carla, como sempre, aí trazendo o pessoal, indicando o pessoal para a Ampeg aí, muito capaz aí para contribuir com a gente, né? Para essa nova gestão aí. A Carla entregou o bastão agora da presidência, mas estamos segurando junto, né? Tipo, todos juntos, né? Porque para levar para frente, porque todos aí vão ajudar, né? A levar para frente aí, não tem isso, um é o presidente, o outro faz uma função, o outro, né? Todos estão ali para colaborar, né? Com o que podem, né? E parabéns aos participantes também aí que estão buscando conhecimento, né? Para melhorar os negócios, né? A Natália, a Dodô, né? Parabéns aí. E é isso aí. Tá no mute, Stefano. Muito obrigado, Marcel. Muito obrigado, Dodô. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, Elson. Tamo junto, viu? Foi uma honra. Diga, manda ver, Dodô. Eu agradeço muito, né, a Carla, porque foi através dela que ela me mandou, que tinha outra, né, eu não consegui participar, porque hoje a minha menina não foi nem para o trabalho, porque ela ficou em casa esperando dar 8 horas para poder me ajudar, entendeu? Então, eu agradeço muito a Carla por ela ter me mandado o convite, entendeu? Pela essa pessoa que ela é, uma pessoa muito maravilhosa, entendeu? Gostei muito dela e gostei muito de participar das Mulheres Empreendedoras, gostei muito das pessoas que lá esteve e gostei muito de você, do outro professor, tá? E muito obrigado pelas palavras de vocês, pelo incentivo, entendeu? Fico muito grata e eu vou tentar mudar, tentar tomar mais coragem, entendeu? Para poder seguir em frente. E da próxima vez que vocês me perguntar algo, eu ter algo a falar,
entendeu? Não ficar com tanto medo. Mas muito obrigado, gostei muito, foi um momento assim muito agradável. Bom, e que Deus o abençoe. Nós que agradecemos. Depois, você é de Curitiba, Dodô? Não, eu sou de Salvador, tenho 22 anos que estou aqui. Ah, eu estava reconhecendo esse sotaque, morei 7 anos nessa cidade. Ô, saudade desse sotaque tão gostoso, viu? Senão eu ia perguntar como é que faz para entregar, quero provar, né? Mas Salvador é muito longe, não vai chegar aqui quentinho, né? Não, mas eu estou aqui. Oi, gente, só queria agradecer, gratidão pelas palavras, pelo aprendizado, por tudo. Foram 2 horas, assim, fenomenais. Gratidão mesmo. Obrigado, Natália. Bom, é isso. Você quer falar mais alguma coisa, Elcio? Ou finalizamos por Só isso, só agradecer Bom, isso. pessoal, boa noite, tá bom? Tudo de bom para vocês. Vou finalizar a